E aí pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco a respeito dos controles de playback. E a primeira coisa que a gente vai falar é justamente sobre a questão dos tipos de seleção que a gente tem no Pro Tools. A gente tem duas seleções distintas no Pro Tools. Uma delas é a seleção da linha de tempo, onde eu seleciono o trecho, né, a partir de onde eu quero começar a tocar. E a seleção da linha de tempo, ela está aqui em cima e ela é justamente essa seta azul que ela é dividida no meio. Então, dependendo de onde eu colocar, é onde meu playback vai começar a tocar, né? Se eu colocar aqui meu playback e der play, meu playback começa a tocar desse ponto. Posso colocar daqui, ele começa a tocar desse ponto. Ou eu posso fazer uma seleção. Eu quero que ele toque um trecho que eu vou selecionar, que é exatamente esse trecho, por exemplo. Então, por isso que o playback ele fica com a setinha rachada no meio, porque eu tenho o meu ponto de entrada e meu ponto de saída. Então agora ele vai tocar só essa seleção aqui, ó. Então quando termina ele para de tocar aquela minha seleção. Bom, o outro tipo de seleção que eu tenho na linha de tempo é a seleção de edição. E a seleção de edição ela é diferente da seleção da minha linha de tempo, da timeline para playback. Então essa seleção aqui, né, esse tipo de seleção é para selecionar um pedaço de tempo que eu quero ouvir o meu áudio, tá? Ou se eu coloco o cursor em qualquer lugar, né, dentro do meu ruler aqui de tempo, da minha régua de tempo, onde eu clicar e tiver a setinha azul, é de onde vai começar o meu áudio. Mas vocês perceberam que eu tenho uma outra coisa piscando aqui, ó, e que ela é diferente, né? Eu tenho o lugar, se eu clicar na minha timeline aqui dentro dos tracks de áudio, eu tenho um outro cursor que fica piscando que é independente desse cara. Esse aqui é o meu cursor de seleção. Então eu posso, por exemplo, selecionar alguma coisa para editar que não tem absolutamente nada a ver com a minha seleção de linha, né, do que eu vou tocar. Então a minha seleção de linha de tempo é uma coisa, a minha seleção de edição é outra. Então eu tenho duas possibilidades de fazer seleção no Pro Tools. E quando eu faço uma seleção aqui, eu posso, por exemplo, separar esse clipe, né? Eu tenho um clipe inteiro, eu posso deixar ele separado e transformar ele em 3 clipes, né? Então tem um comandinho que a gente vai ver mais pra frente. E agora eu tenho 3 clipes distintos, né? Então isso não alterou em nada a minha seleção para tocar o som. Ou seja, quando eu seleciono uma waveform aqui, não é aqui que eu vou tocar o meu áudio necessariamente. Porque quem comanda o playback da minha ação é a minha régua de tempo, né? Então se eu der play aqui, ele não vai tocar esse pedaço, vocês vão ver que ele vai tocar este trecho. Bom, o problema é que isso acaba às vezes ficando muito confuso, né? Porque você tem uma seleção aqui diferente. Então existe uma maneira da gente trabalhar com as duas seleções conectadas, linkadas. Para a gente trabalhar com as duas seleções linkadas, eu venho aqui em Options. E depois eu tenho esse Link Timeline e Edit Selection. Tem que clicar isso daqui. Agora aqui na nossa toolbar a gente tem um botão que é exatamente isso, que é esse botão aqui, ó, Link Timeline e Edit Selection. Então se eu clicar nele e ele ficar azul, agora vocês repararam que a minha edição, onde eu clicar dentro da minha caixa aqui né, e fiz a minha seleção do waveform, eu também linkei com o meu playback. Então agora eu selecionei esse clipe, né, de seleção e o Pro Tools vai tocar para mim esse clipe que foi selecionado, porque agora eu linkei a seleção de edição
com a seleção de playback. Esse é o modo que eu acho mais fácil a gente trabalhar, é a gente não separar uma coisa da outra. Caso contrário, eu fico confuso quando eu trabalho com eles separados. Então eu sempre trabalho com esse botão aqui clicado, é uma questão de costume. Vocês podem acostumar diferentes, não tem problema nenhum. Mas esse é o jeito que eu acho que eu considero mais fácil da gente trabalhar com a seleção. Então se eu der play agora, ou se eu selecionar um trecho aqui na minha timeline, eu também selecionei no meu ruler, na minha régua de tempo. Então, na verdade, o meu playback ele está aqui. Então, ele vai tocar aquilo que eu selecionei. E se eu colocar o cursor em qualquer ponto, em qualquer canal, então o mesmo ponto que eu selecionei aqui na minha tela de edição, de seleção de edição, também está linkado com o meu ruler do playback. Se eu desclicar esse botão aqui, agora eles passam a ser independentes, né? Eles passaram a ser independentes, tá? Quando eles estão independentes, tem uma coisa que às vezes acontece, ou mesmo quando eles estão dependentes também acontece isso. A gente tem uma maneira de atualizar a tela. Vamos supor que eu tô tocando um áudio aqui, e aí esse áudio, o meu cursor aqui, ele sai da minha janela, né? Dependendo do nível de zoom que eu tiver, ele sai aqui da minha janela e eu não consigo enxergar mais aonde está o cursor de playback. Então eu vou criar essa situação aqui para vocês. E a hora que eu paro de tocar esse cara aqui, vocês percebem que sumiu a minha flecha azul lá em cima, né? Então, se sumiu a minha flecha azul aqui em cima, eu não sei aonde está mais o meu cursor, né? Eu teria que andar aqui com as setinhas aqui de baixo para poder procurar, ó, achei o meu cursor. Mas, quando eu volto para cá, ele desaparece de novo. Mas percebam que criou essa flechinha azul aqui em cima. Essa flechinha azul, ela serve para justamente, se eu clicar nela, automaticamente ele chama Playback Cursor Locator. Então ele acha para mim onde está o meu cursor de playback. Então quando eu clico nela, ele vem na minha timeline para onde eu parei o meu cursor. Tá? Bom, como é que eu faço para dar play, né? Como é que eu dou play no Pro Tools? Bom, se eu tiver com o meu menu de transporte, o botão de play é esse botão aqui. Então eu vou sincar agora a minha timeline aqui com a edição. Então eu clico em qualquer lugar que eu queira que o Pro Tools comece a tocar. Se eu clicar nesse botão, ele começou a dar play, certo? Agora tem um shortcut para a gente fazer isso, tem uma tecla de atalho. A tecla de atalho, ela é a barra de espaço. Então, se eu clicar em qualquer lugar aqui e apertar a barra de espaço, eu começo o meu playback. Bom, a última coisa desse vídeo aqui é que vocês perceberam que quando eu tenho esse nível de zoom aqui e por um acaso o meu playback ele passa desse nível de zoom, ele simplesmente não muda nada na tela. E aí, mas tem jeito da gente mudar isso? Tem. E o jeito está aqui, ele é em Options, e aí a gente vem aqui em Edit Window Scrolling. Então agora ele está selecionado como No Scrolling, ou seja, ele não faz absolutamente nada. Meu playback passa para frente da minha linha de tempo, mas por conta do meu zoom aqui, eu não enxergo mais o cursor de playback. E aí eu tenho 3 possibilidades no Pro Tools 10. E isso muda de versão de Pro Tools para versão de Pro Tools, mas no Pro Tools 10 eu tenho a opção de After Playback. O After Playback, o que ele faz é o seguinte: o meu cursor ele passa da linha de tempo, enquanto ele está tocando a tela não muda em absolutamente nada, mas quando ela para de tocar, aí ele automaticamente muda para a tela para poder centralizar onde está o meu cursor de playback, a minha flechinha azulzinha particionada no meio.
Então vou dar play para vocês observarem. Vou parar agora. Então quando eu paro, então agora a minha tela mudou e ela mudou para onde a tela parou. Então essa é a opção After Playback. Depois eu tenho uma outra opção chamada Page, né? A Page, na verdade, o que ela faz de diferente do After Playback é que ela muda as páginas enquanto o meu áudio está tocando. Então, se eu colocar o meu cursor para tocar aqui, quando ele terminar de sair dessa área aqui, automaticamente o Pro Tools muda a página para mim, para eu continuar vendo aonde o meu cursor está. E eu mudo, né, as waveforms, vai aparecendo de acordo com aonde está o meu cursor de playback. Então vamos ver o comportamento dele. Então vocês perceberam que quando ele saiu da minha tela, ele mudou, né, de página, e aí ele mostrou a nova página, né, como se fosse a continuação daquelas waveforms, né? Ele continuou mostrando essa área aqui que estava escondida por conta do meu zoom. Tá? E por último, eu tenho a última opção aqui, que é a opção chamada Continuous, né? Essa é a opção que eu menos uso, que eu menos gosto. Quando eu clico na opção Continuous, o que ele faz é que ele sempre estabelece o cursor de playback no centro da minha tela e aí ele vai andando a minha timeline. Essa é a que eu gosto menos, porque dependendo da quantidade de canais que você tiver na sua sessão e do seu processador, quantidade de memória, enfim, de todo esse conjunto, esse pacote, você pode fazer com que o Pro Tools, primeiro que a memória de vídeo não pode não dar conta, e por conta disso o Pro Tools pode parar. Então, se eu tiver que dar playback para alguma coisa importante, eu prefiro não usar essa função do Continuous, porque ele consome um pouco mais de memória e existe a chance do Pro Tools ter algum erro. Então eu vou dar play aqui para vocês verem o comportamento dessa função. Então vocês perceberam que nessa função o Pro Tools ele fica o tempo todo atualizando a linha de tempo, né? Então eu realmente prefiro não usar essa, né? A que eu mais uso é o no scrolling, ou a troca de páginas, né? Que eu acho que é a mais interessante e a mais rápida. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!